Perfeitamente. Então estamos aqui no terceiro áudio acerca da formação do ego, dentro do qual estamos trabalhando questões sociais, questões psíquicas, que permitem a análise, a explanação e a constatação do que é o ego. E aqui eu estou juntando o ego à persona. O ego e a persona estão unificados em uma percepção minha que funde as definições dadas por Sigmund Freud acerca do ego e as definições dadas por Carl Jung acerca da persona. Eu estou unificando os dois conceitos. É fundamental que você tenha escutado ao primeiro e segundo áudios, porque ao primeiro e segundo áudio é fundamental que você tenha escutado a estes dois áudios para que haja um entendimento dos valores que eu irei passar agora. No primeiro áudio eu fiz uma introdução, fiz uma explicação, fiz uma observação sobre as características, fundamentos e constituições da tese que estou levantando, da constatação que estou levantando, da observação que estou levantando. No segundo áudio eu fiz uma demonstração da exemplificação da atuação desses fenômenos, do ego e da persona na ordem social, como são constituídos esses fenômenos. E agora eu irei elaborar uma constituição ampla, analisando aspectos muito fundamentais para o entendimento desse ciclo total que eu acredito que eu consiga encerrar em 3 áudios sobre a formação e a constituição e os efeitos sociais do ego e da persona. Então, deriva que o indivíduo em ordem social, ele é convidado a se comportar conforme o seu ego. Arquetipicamente, o indivíduo se comportará conforme as pré-determinações dos valores que estão elaborados naquela sociedade. E aí nós temos que existem graus de distância sobre o que validará o ego do indivíduo. O ego do indivíduo ele pode ser validado sobre as pessoas ao seu redor, ou seja, ele precisa da aprovação da família, da irmã, do pai, da namorada, do tio, da tia, da prima, da cunhada. Por quê? Porque são essas pessoas ali que formam a estrutura familiar dele e formam a estrutura moral. Formaria aí o superego que Freud chama, que é a estrutura comportamental, moral, normativa, que diz o que é certo e o que é errado, que impõe os limites sociais, que impõe a valorização da ordem social. Se esse indivíduo tem uma relação familiar muito tensa, muito forte nesse âmbito, vamos supor que ele seja um membro de uma família real, por exemplo, um membro da família real inglesa, então a opinião das pessoas ao redor dele tem muito valor. Tem indivíduos cuja opinião das pessoas ao seu redor no âmbito familiar não tem valor algum, elas buscam a aprovação do ego dentro de ambientes profissionais, empresariais, ou até mesmo dentro de micronichos, no nicho da música, no nicho da arte, no nicho da programação, no nicho da arte do cinema, no nicho da culinária. A pessoa vai buscar microambientes dentro do qual ela encontra pessoas que vão valorizar e dar as certificações arquetípicas que o ego dela necessita para se sentir bem. Nesse contexto eu vou voltar à definição que eu dei ali no primeiro e acredito também no segundo áudio, essa definição é importante. O ego é a projeção que nosso verdadeiro eu, existe o João que vos fala, o João projeta o seu verdadeiro eu. Quer dizer, o João tem seu verdadeiro eu, o João é o seu verdadeiro eu, e o João projeta o seu ego. O ego é uma projeção holográfica, um holograma que eu projeto, um avatar, uma máscara, por isso que eu uno o conceito de ego e máscara, que geram a persona de Jung, ou seja, máscara vem de persona, um personagem. Então, o João verdadeiro é o que está falando, a sua verdadeira essência é algo pleno, é o meu verdadeiro eu, quem eu sou realmente. E aí tem a persona que eu projeto para trafegar, para navegar na estrutura social. Essa persona que eu projeto para navegar na estrutura social, essa persona, ela vai ser constituída por uma máscara e essa máscara, ela tem que cumprir requerimentos, ela tem que cumprir características, ela tem que cumprir qualidades. Se essas qualidades e características não forem cumpridas, existe um distanciamento entre o quê? Entre as expectativas das pessoas ao meu redor sobre o que eu devo ser, sobre o meu ego, e o que realmente eu cumpro com o meu ego. O meu ego o tempo inteiro ele está sendo testado na ordem social. E aí eu argumento que o suicídio, a aversão social, o apartamento social, eles vêm na medida em que o indivíduo não mais consegue projetar uma persona, um ego, que cumpre os regimentos e anseios e expectativas que a sociedade ao redor dele impõe sobre o que ele deve ser dentro do seu ego. Eu sei que está um pouco complexo, mas eu irei fundamentar isso e explicar ao longo desse áudio de forma que fique bem claro. Então, o que gera o apartamento social? O que gera o suicídio? O que gera a ostracização social? Isso acontece quando o ego que o indivíduo projeta, sua máscara, sua persona, não tem os requerimentos, não tem os requisitos que a sociedade espera que
aquela persona deveria ter. Então, por exemplo, a sociedade projeta que um homem de 30 anos, um homem ideal, arquetípico, ele deve ser um milionário, uma pessoa muito rica, com um excelente emprego, de preferência empreendedor, que tenha seus próprios horários, que não trabalhe para ninguém, que faça o dinheiro trabalhar para ele, que tenha uma linda família. Esse indivíduo ele deve ter carro, ele deve ter uma casa, ele deve ter algumas posses, ele deve ter uma segurança financeira, uma segurança social, ele deve ser bem conectado, ele deve ser bonito, bem arrumado, com um excelente físico. Essa é a projeção da sociedade sobre o arquétipo perfeito do indivíduo de 30 anos. Ou seja, o indivíduo que está na sua fase dos 30, ele deve ter alcançado esses valores para que a sociedade o valide como sendo um arquétipo bom, positivo e valoroso daquele âmbito existencial. Então, quando existe eu, João, e eu projeto o meu ego, e eu faço a projeção do meu ego, o que gera o apartamento social, o que gera o desejo suicida, o que gera a ostracização social, o que gera isso nos indivíduos é o quê? O quão distante o meu ego projetado está deste ego que as pessoas esperam que eu seja. E aí eu falo que é uma reflexão dupla, né? Por quê? Porque as pessoas refletem uma imagem que chega até elas do que eu devo ser, do que deve ser o homem de 30 anos na sociedade brasileira, eles refletem isso, esse grupo social reflete isso, e aí eu projeto o meu ego, que é esse holograma necessário para a existência social, e esse meu holograma vai refletir de volta para as pessoas o que elas refletiram em mim, ou seja, elas refletiram em mim determinadas expectativas, elas refletiram em mim determinadas expectativas características. Quando essas pessoas jogam isso para o meu ego reflete de volta o que ele conseguiu ser das expectativas e características que elas esperam de mim. Quando há o rompimento, quando há um distanciamento muito grande entre o que as pessoas esperam do meu ego e o que meu ego é, aí ocorre o apartamento social, o desejo suicida, o desejo de ostracização. Por quê? Porque o ser humano está o tempo inteiro tentando cumprir, o ser humano está o tempo inteiro tentando atender às expectativas que a sociedade impõe sobre o ego dele. E aí vai lembrar que o ego que eu projeto não sou eu, o ego que eu projeto não é a minha verdadeira essência, não é o que eu quero de fato, não é o que eu busco de fato. Esse ego que eu projeto é simplesmente uma constituição imagética de uma ordem social normativa ancestral que regula como deve ser o homem de 30 anos, como deve ser a família do homem de 30 anos, como deve ser a mulher aos seus 20 anos, como deve ser a mulher aos seus 50 anos, como deve ser a ordem social, como deve ser o filho aos seus 5 anos, como deve ser o médico, como deve ser o professor, como deve ser o engenheiro. Tudo está projetado e categorizado comportamentalmente através do quê? Através do que eu disse, da ordem social midiática que institui pelas novelas e pelos filmes o que é o comportamento dito como padrão. Então, na lógica existencial, a existência ela ganha valor para o indivíduo, ele tem potência de agir quando ele cumpre as expectativas externas, socialmente alheias ao seu eu interior. Quando ele cumpre as validações e necessidades externas do que a sociedade espera dele, esse indivíduo ganha potência e força de agir. Pouquíssimos são os indivíduos que conseguem ignorar por completo a expectativa externa e se satisfazerem unicamente de um processo individual interno de moralidade e de ajustamento arquetípico, ou seja, o indivíduo encontra dentro de si mesmo o seu arquétipo fundamental que ganha valor supremo e maior sobre todos os outros arquétipos sociais. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, se não impossível. Não valeria olhar para as ordens religiosas e ver indivíduos religiosos como sendo a exemplificação disso, porque o indivíduo religioso, quando ele entra nesse estado de reclusão, isolamento e ascensão espiritual, ele também está cumprindo um regimento arquetípico que foi colocado para ele pela ordem social religiosa e pelos livros religiosos. A ordem social religiosa existindo ainda em vida ou não, ela está regimentada em livros, em textos, e o indivíduo ele vai tentar cumprir esse arquétipo que foi colocado num texto. O indivíduo, quando ele larga tudo e vai viver de agricultura orgânica, vai viver da terra, vai aprender a plantar, vai aprender a construir casas de material sustentável, vai aprender a fazer gestão sanitária, que é algo necessário, fundamental, é uma tecnologia, de fato, necessária demais, vai ser algo necessário, fundamental para a existência da sociedade humana do futuro. Quando o indivíduo de hoje ele cumpre essa função, ele vai para esse caminho, se espiritualizar, de buscar a agricultura orgânica, de buscar vilas associativas, ele também está cumprindo o arquétipo do ser humano ideal, que ele considera ser o ser humano individual, perfeito, arquetípico. Tudo nosso é arquetípico. Isso que é fundamental e que é caótico de se perceber, mas é fundamental se perceber isso para que você possa achar o seu verdadeiro eu, porque o verdadeiro eu não são esses chamados comportamentais que a gente tem. Os chamados comportamentais que nós temos são projeções
arquetípicas. Por quê? Porque no final a gente vê que aquilo ali vai validar a nossa experiência de vida. Tudo que te convida a um comportamento cultural, que quando você cumpre aquele comportamento cultural, você ganha a capacidade de se sentir melhor, de se sentir mais eficiente, de se sentir mais pleno, mais saudável, mais potente, isso é uma validação do seu ego. Isso não é o seu verdadeiro eu. Isso é o feedback social psicológico que é chegar até você pela validação do seu ego. O feedback social psicológico que chega até você pela validação do seu ego, ele é constituído através da forma que nós buscamos os arquétipos comportamentais, sociais, culturais. E nós sempre somos chamados a cumprir arquétipos comportamentais sociais. Então você, aos 19 anos, você tem que escolher se você é engenheiro, se você vai botar no seu Instagram ali, engenharia de software, engenharia elétrica, advogado, direito UERJ, direito federal do Rio Grande do Sul, direito estadual do Rio de Janeiro, medicina, Universidade Federal de São Paulo. Tudo tá ali, tudo tá ali. O Instagram ele revela o que é a categorização do ego. O Instagram e o Tinder revelam qual é o rótulo que você coloca. Você vai colocar ali líder de ecovilas orgânicas, palestrante internacional em ciclos de agricultura e permacultura. Não importa o que você coloque, você precisa de uma certificação do ego, de uma certificação dos seus pares que projetam elementos ilusórios de como você deve ser, e você cumpre esses elementos ilusórios e ganha prazer, ganha feedback, ganha likes, ganha gostos, ganha apreço real. Mas que na verdade esse apreço real foi derivado de você se comportando de acordo com um arquétipo que não é o seu verdadeiro eu. E o seu verdadeiro eu, para ser encontrado, requer um outro chamado, que eu não sei qual é. Talvez eu saiba. Eu não sei. Talvez eu saiba. Mas esse aqui é o diálogo que eu coloco para que vossas mentes sejam aguçadas.